Poderia a China estar escondendo que está prestes a enfrentar um colapso econômico, principalmente por conta do setor imobiliário? Pois é, seus capitalistas, nós vamos falar mais sobre isso durante esse vídeo, trazendo alguns dados para justamente aprofundar esse tema, para entender o que está acontecendo por lá. Porque se a China tem problemas, isso, além de afetar o mundo todo, afeta também o Brasil. Alguns vídeos atrás nós falamos sobre a desaceleração da China. Agora, eu quero aprofundar em alguns indicadores e também falar sobre os dados que o governo chinês está literalmente escondendo. É isso mesmo, o governo está deixando de publicar alguns dados. Isso é preocupante. Coloca comigo até o final para você não perder nada. Já vamos compartilhando a tela aqui, seu capitalista. Primeiro, quero abrir um story aqui que eu postei ontem lá no Instagram, para a gente cantar parabéns pro dólar, pro papel colorido que é o dólar, já que fazem 52 anos que acabou o lastro. Com o fim do acordo de Bretton Woods, o dólar então perdeu a conversibilidade no ouro, e ontem, né, foi justamente o aniversário do fim do lastro do dólar após a canetada do presidente Nixon. Então tá aí, né, pessoal, o lembrete do motivo pelo qual cada vez mais a moeda americana vai perder espaço. Eu acredito que ainda ela pode dar uma respirada, como eu falei alguns vídeos atrás. Se houver uma crise seria a esperança para o último respiro do dólar, mas se continuar nesse ritmo de impressão, pode ser problemático. Então a gente precisa ficar de olho nesse contexto para saber também como se proteger mais para o médio e longo prazo. Beleza, pessoal? Bom, bora começar aqui falando sobre China, depois da gente cantar parabéns aqui para os papéis coloridos, porque a Country Garden, aqui falando do setor imobiliário, essa gigante do setor imobiliário, ela está tendo aqui um colapso, né, pessoal? Do topo até agora, essa empresa caiu 91%, perdeu 91% de valor de mercado, se recuperou ali depois da 2020, ali outubro de 2020, o mundo nessa euforia, mas voltou a corrigir e agora está no fundo. De dezembro de 22 para cá, teve queda de 72%, né, pessoal? Então, o que está acontecendo com essa empresa? Essa empresa que vem aí repetindo o que aconteceu lá com a Evergrande, vocês lembram? Que a gente falava aqui no canal no ano passado da Evergrande e tudo mais? Pois é, esse problema do mercado imobiliário chinês ainda não foi resolvido. Só poucas pessoas estão falando sobre, mas aqui no canal a gente lembra das tretas para que você não seja pego de surpresa, beleza? Então, desenvolvedor imobiliário chinês Country Garden alerta para incertezas sobre pagamentos de títulos. Então, a Country Garden, incluída na lista da Forbes das 500 maiores empresas do mundo, olha só, pessoal, não é uma empresa qualquer, ela participou da lista das 500 maiores empresas do mundo. Então essa empresa revelou perdas bilionárias de dólares e que poderia suspender pagamentos. Mas tá tudo bem, é alta infinita. Deixa quieto os fundamentos, o gráfico fala que é alta infinita, então beleza, vai nessa. Como a Evergrande, sua concorrente e também com uma dívida bilionária, se a Country Garden quebrar, as repercussões no sistema financeiro e econômico da China seriam catastróficas. Abre aspas. Atualmente há incertezas importantes sobre o pagamento de títulos corporativos. Fecha aspas, indicou a companhia em um documento enviado à Bolsa de Xangai na última quarta-feira. O grupo aparentava solidez financeira, mas na semana passada deixou de pagar os juros de 2 empréstimos. Então estava tudo bem, a galera animada, mas não. Parecia que não estava tudo bem não. E aí eles deixaram de pagar esses empréstimos. Após um período de 30 dias, a empresa pode entrar em moratória se não pagar. E aí nós aprofundamos essa treta da China e vamos cada vez aprofundar mais durante esse vídeo. Por isso que eu te convido que você assista até o final. Para agora, o desespero do governo chinês. A partir de agora, você vai observar o desespero do governo chinês em esconder o problema. Então, bora cair para dentro aqui. Vamos lá. China corta juros. China corta juros para voltar a estimular a economia, certo? Movimento contrário, por exemplo, do que os Estados Unidos estão fazendo, porque a economia chinesa está muito enfraquecida, tá? E está deixando de divulgar os dados de desemprego entre jovens. Então, o que a China está buscando esconder aqui?
Ela parou de divulgar. Simplesmente o governão democrático do amor lá da China, você sabe, né? Pois é, ele simplesmente falou, tá meio ruim esses dados? Não vamos divulgar então. Não vamos dar um tiro no próprio pé. Não vamos gerar provas contra nós mesmos, né? Então, em junho, o desemprego entre os jovens chineses foi de 21,3%. O maior patamar da série histórica. A economia da China acende alerta no mundo, pessoal. Opa, até derrubei aqui o microfone, me desculpem quem ficou surdo aí, que eu me empolguei mesmo, eu falo com as mãos mesmo. O desemprego entre os jovens era de 21,3%, pessoal. Esses dados pararam de ser divulgados. Será que piorou? A gente nunca vai saber, mas se tivesse melhorado, com certeza eles não teriam escondido esses dados. Então, o que está acontecendo com a economia da China? O JP Morgan está alertando para a queda mais acentuada do que o esperado no mercado residencial da China, pessoal. Então, o bancão JP Morgan está alertando que os problemas no mercado imobiliário devem se acentuar. E como a gente vai ver daqui a pouco em alguns indicadores que eu vou trazer para vocês, isso, pessoal, pode ser aí um buraco muito mais embaixo. Mas a gente vai cavocar para ver aonde essa toca do coelho vai dar, beleza? Então vamos lá. O JP Morgan disse na última terça-feira que o mercado imobiliário residencial da China pode ter uma queda mais acentuada do que o esperado este ano, após dados pessimistas de vendas e investimentos do governo para o setor. Os analistas da corretora agora esperam que o valor das vendas residenciais da China para o ano fiscal de 2023 caia 10%. E isso já vem desacelerando há algum tempo. Para você que acompanha os vídeos aí do canal sem pular nada, você já está sabendo dessa história. Então ainda está se deteriorando, tá, pessoal? Em comparação com uma queda de 4% estimada anteriormente. Então as projeções estavam otimistas, a realidade é pior do que as projeções. Os investimentos no mercado imobiliário da China caíram pelo 17º mês consecutivo, em julho, e as vendas de casas diminuíram. Esse setor imobiliário lá na China, pessoal, ele é muito importante, tá? Ele, se não me falha a memória, aqui de cabeça, representa 20 ou 25% ali da economia chinesa. Então, essa desaceleração pode ser bastante complicada, tá? Para os dados da China. Então, aqui, pelo 17º mês consecutivo, houve essas quedas de vendas de casas, mostraram dados, então, oficiais na terça-feira, à medida que o aprofundamento da crise da dívida pesa sobre o setor. Então, o endividamento é o que está pesando. As empresas, as famílias não estão fazendo novas dívidas e eu vou trazer indicadores que vão comprovar isso. Um amplo conjunto de dados da China, na terça-feira, pintou um quadro sombrio na segunda maior economia do mundo, levando Pequim a cortar as principais taxas de juros para sustentar o crescimento. A China vai ter que voltar com a cachaçinha. A China vai ter que voltar com a cachaçinha para buscar estimular a economia e estão falando também em voltar com o helicopter money, dar dinheiro para todo mundo para justamente forçar esse crescimento. Mas você vai ver que a China está muito endividada. Então não é só os Estados Unidos que está endividado, a China também está endividada, então fiquem de olho, porque até que ponto você imprimir dinheiro e tudo mais é sustentável. Então quando a galera fala, o dólar vai morrer e aí vai vir a moeda chinesa para substituir, Mano, não é tão simples assim, tá? Por isso que eu acredito que o dólar, sim, em algum momento vai morrer, mas eu acredito que não vai ser agora, porque quem que vai substituir o dólar? O Japão tá lascado, a China também. A Europa também. Então, o dólar pode ser ruim, mas o resto é pior do que o dólar. Esse que é o problema. O dólar é o menos pior, tá? Para assassinar o produto, é o menos pior. Então, vamos continuando aqui. Então, um amplo conjunto de dados da China, na terça-feira, pintou um quadro sombrio na segunda maior economia do mundo, levando Pequim a cortar as principais taxas de juros para sustentar o crescimento. Analistas disseram que mais apoio é necessário para revitalizar a economia do país. Vai ter que imprimir mais dinheiro, pessoal. É assim que funciona lá na China. Mas até que ponto eles vão conseguir imprimir mais dinheiro? Bom, aí entra esse dado que eu falei para vocês.
Afinal, a China tem quase 300% de dívida PIB. Apenas o caso da cesta econômica terminal, que é o Japão, é maior. Então, apenas o Japão tem uma dívida PIB maior do que a China, pessoal. Então, isso aqui é um problema, né? Esse endividamento aumentando é um problema. Porque uma hora você tem que pagar essa dívida e uma hora as pessoas vão deixar de emprestar dinheiro para você, né? Ou a sua moeda vai começar a perder muito valor. Por isso que eu tava falando que eu não acredito que a moeda chinesa sozinha vai derrubar o dólar. Porque a China também está muito endividada, as coisas não estão bem por lá. Tem aquelas cidades fantasmas, aquele crescimento artificial todo que foi pintado pelo governo da China. Então, você tem que ficar de olho nessas questões, beleza? Para não cair em narrativas vazias por aí. A gente continua, porque temos aqui uma matéria da Bloomberg que fala o seguinte: conselheiro do partido da China diz que a China precisa urgentemente aumentar o consumo. Kai Feng, membro do Comitê de Política Monetária do partido, ou seja, um dos principais banqueiros centrais da China, alertou que a principal prioridade para formuladores de políticas é estimular o consumo das famílias. Mais importante, no entanto, Kai pediu as inevitáveis quedas de helicópteros, dar dinheiro para a galera de helicóptero para aumentar o consumo das famílias e ajudar na recuperação econômica. A China está desacelerando. A gente viu alguns vídeos passados, para você que assiste o canal sem pular nenhum vídeo, a gente falou sobre os dados de importação e exportação, caindo aí 12%, 14%. A China está desacelerando tanto as exportações, porque o mundo está desacelerando, quanto as importações também, o que indica que a China também está desacelerando, né? Então são os dados, né? Para quem não vive no mundo da Frozen, essa é a realidade. E quem compreender a realidade não vai ser pego de surpresa e vai conseguir, inclusive, lucrar com esses movimentos. Essa que é a grande jogada, né? Então, o Kai aqui, ele está entre um grupo de economistas que pediu estímulo direto aos consumidores para aumentar os gastos. Um caminho que Pequim até agora não está disposto a seguir. No início deste ano, Kai disse que o estímulo direto de 4 trilhões de yuans, ou 551 bilhões de dólares, pagos diretamente às famílias chinesas, é uma opção para estimular uma recuperação nos gastos do consumidor que foi desacelerada pelo fraco crescimento salarial durante a Pand. Claro, a China fechou tudo, gente. Vocês lembram da loucura que foi feita lá por lá, né? A quebradeira foi intencional por lá. Lembra aquela história que a economia a gente vê depois? Pois é, a China está pagando um preço muito alto pelas decisões que eles tomaram também. E embora a China provavelmente possa fingir que pode evitar o que está por vir por mais alguns meses, agora é apenas uma questão de tempo até que a China se junte ao resto do mundo desenvolvido no que Michael Harnett chamou recentemente de era do excesso fiscal, né, pessoal? Então, será que eles vão conseguir imprimir mais dinheiro? Será que isso é possível? Até que ponto eles vão conseguir disfarçar a realidade? Endividamento elevado, 300% de dívida PIB, ou seja, se o PIB continuasse no patamar que está, levariam 3 anos para pagar a dívida. Então será que é só os Estados Unidos que tem uma dívida impagável? Pois é, aqui nós temos um indicador bem interessante que mostra a realidade lá do mercado chinês, aonde os novos empréstimos da China caíram em julho para o nível mais baixo desde 2009, pessoal. Então, as empresas, as pessoas, principalmente aqui as empresas, né? Elas estão deixando de tomar crédito. Elas não estão mais se endividando. Quando o endividamento aumenta, uma hora você precisa dar uma segurada. Então, mesmo com as reduções de juros e os juros em níveis baixos, as pessoas não estão tomando crédito. Repito, novos empréstimos da China caíram em julho para os níveis mais baixos desde 2009, pessoal, após o crash lá do subprime. Então, algo aqui não parece estar muito certo na economia chinesa, né? E a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Repito, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Se a China não acelera, não dá aquele boom que puxou o Brasil ali em 2006, 2007, 2008, isso pode ser um problema para a nossa economia, tá? Então, fiquem espertos aí também. Esses dados aqui da China me preocuparam um pouco com relação aqui ao meu otimismo com o Brasil. Eu confesso que eu estava bastante otimista com o Brasil, ainda estou. Talvez a China volte a estimular a economia, imprimir dinheiro, a gente tem que acompanhar isso, certo? Se o governo vai dar dinheiro de graça,
Eles derrubam os prédios e constroem de novo, né? Os caras são meio doidão lá. Você sabe como é que funciona a China, né? Lá não é muito democrático, não. Derruba tudo e faz de novo. Quem sabe não pode ter uma segunda onda de crescimento na China se isso acontecer. Então a gente vai continuar monitorando. Mas o cenário atual não é muito legal, tá? Muito bem. Vamos falar aqui rapidamente sobre o Brasil. Apagão no Brasil, fornecimento de energia é reestabelecido. O que aconteceu, né, pessoal? Ainda não temos muitas respostas, mas eu fiquei curioso sim se é um problema de geração, se a rede está saturada. É interessante a gente observar isso. Aqui tem a questão da defasagem também, que eu queria atualizar vocês. A defasagem da gasolina está em 14% após reajuste da Petrobras. A Petrobras anunciou então que vai subir os preços da gasolina e do diesel, e isso fez a defasagem diminuir. A gente já falou alguns vídeos atrás que estava faltando combustível já, porque os importadores estavam abandonando o barco, justamente por conta da defasagem, que estava chegando a 30%, tá? Então isso deve ajudar a dar uma arrefecida nesse problema, mas e a inflação no Brasil, como é que vai ficar, né? Então o governo aumentou os impostos de novo, que o governo passado tinha zerado ou diminuído, agora os impostos aumentaram, voltou os impostos estaduais, e agora a gasolina vai ter que subir de preço. Pois é, pessoal, isso é um problema para o Brasil também, para você observar, porque isso impacta toda a cadeia logística e a questão dos preços, né, da inflação. Então, Petrobras anuncia aumento de 41 centavos no preço da gasolina e 78% no diesel, pessoal. Então, isso pode impactar a questão da inflação aqui no Brasil, o bicho pegando lá fora. Não sei se seria prudente reduzir muito os juros por aqui, porque senão a nossa moeda vai continuar perdendo valor. E essa bola do real perder valor, eu cantei. Enquanto muitos falavam que o dólar ia para 4,20, 4,40, eu levava pedrada aqui no canal comprando dólar e falando que era uma oportunidade de se expor ao dólar. Que essa narrativa de o dólar acabar não faria sentido. Lá, para quem é meu aluno do Clube dos Capitalistas, para quem é membro do canal, viu que nós estávamos comprando dólar a 4,70. Será que a gente comprou dólar no fundo? Pois é. Bom, pessoal, finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido o que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado das informações que a gente passou por aqui e que vocês possam fazer uma reflexão para não cair nas narrativas aí que o mercado espalha. A gente se vê na próxima. Deixa seu like aqui embaixo. Compartilha para geral, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e não sejam pegas de surpresa. Forte abraço aí. Tchau, tchau.